Foi o Sartre que afirmou que o inferno são os outros. É uma afirmação que a gente gosta às vezes de dizer porque a gente coloca responsabilidade nos outros. Porém, a gente precisa lembrar que nós somos o outro de alguém, por isso que a gente sempre precisa fazer certos questionamentos sem sair repetindo algumas frases. É verdade, às vezes os outros complicam a nossa vida, ferem o nosso coração, não pisam no solo sagrado da nossa alma com o respeito que todo coração merece. Sim, nós temos histórias no nosso passado de tristezas, de dificuldades causadas por pessoas. Porém, nós não podemos deixar com que pessoas do passado e eventos do passado determinem a nossa vida hoje. A gente precisa acreditar na capacidade do ser humano da reinvenção. A gente precisa acreditar na capacidade do ser humano de mudar. Porém, eu não posso mudar os outros, mas eu posso mudar a mim mesmo. Eu posso ter uma relação com o meu passado, eu posso ter uma relação comigo mesmo, eu posso ter uma relação diferente, inclusive nos meus próprios relacionamentos. Por exemplo, você pode ter hoje uma dificuldade de se relacionar por histórias que aconteceram lá atrás. Isso quer dizer que é algo muito forte, algo dolorido, mexeu demais com você ao ponto de isso bloquear os teus relacionamentos hoje. Sei que isso é complexo, sei que isso é intenso, mas também sei que você não precisa bloquear a tua vida para novos relacionamentos e novas oportunidades por conta de pessoas lá de trás. Porque ao fazer isso, você está dando, inclusive para as pessoas lá de trás, o poder de decidir a tua vida hoje. Não dê essa autoridade para elas. Por isso que é tão importante a gente se olhar, a gente se conhecer, admitir, inclusive, algumas coisas que são tão difíceis e, a partir disso, a gente entrar num processo de reinvenção. É uma palavra muito bonita, eu uso muito ela, a gente gosta de falar sobre reinvenção, sobre refazer, sobre recomeçar, mas isso é sempre um trabalho difícil, porque quando eu me reinvento, significa que eu estou precisando fazer alguma coisa, porque algo que eu estava fazendo ontem deu errado, faliu, frustrou. Mas essa é a beleza da vida. Nós não precisamos bloquear a nossa história, bloquear os nossos relacionamentos em definitivo. Nós podemos sim dar para as pessoas, dar para a vida e principalmente para nós mesmos novas chances. Muita gente tem medo de tentar mais uma vez, com medo. E talvez esperando que o medo vá embora. Dificilmente o medo vai embora. É comum a gente escutar, não tenha medo. Como não tem medo? Eu não tenho medo porque eu quero. Medo é um sentimento invasivo, ele entra na minha vida e, se eu não tomar cuidado, ele se apropria. Por isso acho que a gente tem que ter em relação à vida, quando a vida aparece, se apresenta e nos dá medo, a gente tem que ter uma relação diferente com o medo. Não é tentar não ter, mas usar o medo para a gente ser estratégico, para a gente pensar um pouco mais, para a gente pensar um pouco melhor. Então existem algumas coisas que a gente quer deixar de sentir, mas será que é possível deixar de sentir ou eu preciso dominar o sentimento? Eu preciso colocar ele dentro do meu cuidado, dentro da minha atenção. Você não vai deixar de ter medo, mas você pode deixar de fazer com que o medo tome conta da sua vida e dos teus relacionamentos. Eu acredito sim que, apesar dos traumas e das frustrações lá de trás, a gente pode se reinventar, a gente pode mudar a trilha, a gente pode mudar a lógica, a gente pode mudar a nossa maneira de pensar. E você pode falar, mas Vili, isso é tão difícil. É muito difícil. Quebrar padrões, mudar a rota, fazer de uma maneira diferente é muito difícil, mas é também libertador. Pode ser também inspirador você pensar que a estrada que você está vivendo hoje, ela não precisa ser definitiva na tua vida, você pode tentar outras coisas. Comecei falando dos relacionamentos, mas a gente pode falar, por exemplo, do teu caminho profissional, você está insatisfeito com a tua vida profissional e, claro, com todo o cuidado, com todos os detalhes que isso requer, mas você pode mudar de trilha, você pode se reinventar, você pode ir fazer outras coisas, descobrir novas rotas. Os outros complicam a nossa vida? Complicam, mas às vezes a gente também acaba sendo o agente complicador da nossa vida. Por isso que eu falo tanto de autoconhecimento, por isso que eu falo tanto para você se olhar, por isso que eu falo tanto para você perceber como que você está vivendo e responder a pergunta, vale a pena você continuar vivendo do jeito que você está vivendo? Vale a pena você viver o dia de amanhã do jeito que você viveu o dia de hoje? Sabe o que a gente precisa fazer? Vira e mexe na vida?
parar de dizer que o inferno são os outros, parar de dizer que o problema é X, Y, Z e começar a olhar e pensar o seguinte: o que eu posso fazer diante dessa situação que eu não gosto, diante dessa situação que está me incomodando, o que eu posso mudar diante de pessoas e meios que não mudam. Mudar é de fato muito difícil, mas pode ser também muito encantador. Às vezes na vida a gente fica diante de duas opções e as duas são difíceis. Qual que você deve escolher? Aquela que propõe algo novo para amanhã. Talvez ficar onde você está, nesse mesmo ambiente emocional, está gerando uma monotonia, um cansaço, um clima abafado e você não faz nada simplesmente porque está acomodado, é uma decisão. Lembre, não existe decisão neutra, aliás, eu acho que não existe a não decisão, porque quando eu não decido nada, eu acabei também tomando uma decisão. Quando eu fico no lugar onde eu estou, eu já tenho mais ou menos uma previsão de como vai ser o meu amanhã. Agora, quando eu mexo, eu insiro a possibilidade do novo. O novo, às vezes, é desconfortável, porque faz com que a gente se mexa, levante do lugar, tenha que fazer coisas novas, mas ele traz também para nós novos horizontes, novas perspectivas e novos desafios. E, às vezes, o que a gente precisa para superar traumas e medos do passado são novos desafios. E eles estão disponíveis a todos nós.